Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento mensal. E hoje eu vou mudar um pouco a dinâmica dos fechamentos anteriores em relação a mensal. Aproveitando que eu tô de casa, né, domingão agora, vou aproveitar a tela ultra-wide aqui para poder fazer em 3 telas, olhando mensal, semanal e diário ao mesmo tempo. Assim fica mais produtivo a visão, principalmente no que tange a fractais. E é isso. Bora lá então. A CWI fecha o mês em queda de 0,30, a semana é em alta de 1,32 e a sexta-feira em alta de 0,40. Mensal, uma correção normal depois de forte alta, para baixo ainda, distante da média de 9. No gráfico semanal fez uma volta muito bonita na média de 20, coincidentemente a média de 100 no gráfico diário, e deu uma boa voltada quinta e sexta-feira. Chama atenção o volume, quinta e sexta-feira foi bem alto, acima da média, né? Na semana ainda abaixo da média o volume, e no mês também abaixo da média. Já dá para dizer que miramos topo histórico aqui? Ainda não, porque ainda não conseguimos vencer esta LTB, tá? Deixa eu até tirar essas outras aqui. Precisa vencer aquela LTB ali para falarmos de topo histórico. Para baixo, se o mercado voltar a pressionar, seguimos na dinâmica de lateralização. Lembrando que a média D20 do gráfico mensal, semanal na verdade, foi testada. Então, uma correção mais profunda trabalha para baixo dessa média. Emergente. Mensal volta na média de 9. Temos aqui um 9,2. Fechamento 68,41, 68,25. Exato. Então não é 9,3. Felizmente. Veio na média de 9, deixou uma reação. Gráfico semanal. Cumpriu o alvo, né, daquela deriva. Faltou ainda a média de 200? Faltou. Continua sendo lá o endereço? Continua sendo lá. E aí muito vai passar pelo pregão de hoje, né, domingo, dia 2 de agosto, da Ásia. O que vier de lá vai influenciar no pregão de segunda-feira, tá? E aí por que eu chamo atenção para segunda-feira? Porque se vier esse PC de venda no gráfico diário, miramos média de 200 para seguir o fractal. No semanal, mira média de 50. Gráfico semanal já veio na média de 9, tá? Emergente menos China. Gráfico mensal aqui sim tem um 9,2 de compra, um retorno na média de 9 perfeito e reação. Gráfico semanal reagiu bonito nessa região de topo anterior e a média de 9 do mensal. E gráfico diário, ainda devendo a média de 200, cumpre o alvo da deriva, volta na média de 20 e deixou por aqui um PC de venda. Se acionar esse PC de venda, a tendência é vir testar fundo, quiçá média de 200. América Latina acionou um belo 9,3 de compra aqui no gráfico mensal, bem bonito. Gráfico semanal vence a média de 20, finalmente. E gráfico diário, estamos aqui na beira de confirmar esse pivô de alta se fechar para cima de 35,50. Então a gente vê claramente uma mudança aí de perspectiva em termos de emergente como um todo e América Latina, né? Já o EWZ, que sexta-feira teve um dia muito zoado, né? Porque teve problema na B3, ficamos 3 horas sem pregão, já estava aberto o EWZ e aqui fechado. Dia de vencimento de opção semanal ainda, né? Resumo, o volume do dia foi uma porcaria e acaba que virou um pregão bem complicado de se balizar por ele, né? Mas enfim, gráfico mensal. Temos aqui um 9,4 de compra, tá? O volume foi bem ruinzinho. No gráfico semanal, fechamos acima da média de 20, isso é muito positivo. No gráfico diário, não dá para dizer que vencemos ainda a média de 100, mas seguimos com aquele fractal bem técnico, mirando 37,10, 38,2. Um movimento bastante técnico. SP500, gráfico mensal, deixou um 9,3 de compra. Gráfico semanal, segue dentro de uma lateralização e fez novamente o que fez aqui atrás, né? Perde a média de 9 e volta.
aqui fez a mesma coisa, e o volume essa semana foi muito alto. E no gráfico diário, paramos na retração de 618 de toda essa pernada e voltamos arrepiando, né? Volume bem forte. Seguimos dentro de uma grande lateralização. Então dá pra gente trabalhar aqui com este movimento. Até para colocar embaixo algo assim. Tá? Então, esperar o que o mercado vai fazer. Pode ser isso uma grande bandeira de aula, que na verdade seria uma flâmula, né? E a bandeira é um paralelograma. Pode, mas tem que aguardar realmente vencer lá em cima. Para baixo ficou devendo a média de 100, tá? Uma vez que perdeu a média de 50, voltou na 20, acionou venda, tá devendo ainda a média de 100. SP500 futuro, a mesma pegada, 9,3 de compra mensal, semanal lateralizando médias, gráfico diário, por baixo chegou a perder a média de 50, tá mirando a média de 100 e voltou na média de 20. Só acredito no movimento para cima aqui e vencer parte alta da lateralização. Nasdaq, essa daqui cumpriu média de 100, cumpriu o alvo daquele diamante de forma muito técnica, cumpriu as retrações do gráfico semanal, cumpriu média de 9 do gráfico mensal. Então temos aqui um 9,3 de compra no gráfico mensal, um PC de compra no gráfico semanal. E no gráfico diário, ainda temos aqui uma sombra para baixo. Chama atenção que essa puxada que deu na quinta-feira, Nasdaq subiu 4%, foi uma forte alta, ela não vem acompanhada do OBV. E o que mais me chama atenção é que das últimas vezes que tivemos uma amplitude tão grande na Nasdaq, seguiu subindo. Como foi o exemplo aqui, ó. Subiu 3,40%, continuou subindo. Como foi o caso lá embaixo, em que o mercado sobe 3,50% e continuou subindo. Quando não o faz, como foi o exemplo daqui, ó, reage na média de 200, chegou a subir nessa semana aqui. Na verdade, subiu pouco, né? Em relação ao fechamento anterior. Só a amplitude do candle que foi muito alta. Mas o ponto é, esse gráfico diário aqui não tá legal, tá? Isso aqui é um 9,2 de venda para amanhã se perde a mínima de hoje. No caso, domingo à noite a gente já pode ver isso acontecer. Então o que eu vou deixar aqui? Um alarme na mínima do candle de sexta-feira. Se essa região for perdida, teremos aí um setup vendedor em Nasdaq. O que casa muito com o movimento do emergente, tá? Já que acaba sendo muito parecido. Vindo da Ásia, né? O começo do movimento. Dow Jones renova topo histórico no mês. Seguiu firme e forte. Gráfico semanal ancorado pela média de 9, acionou um 9,3 de compra. Tá mirando o topo histórico. Gráfico diário segurou na média de 50. Para cima vence essa região de 52.900, abre caminho para topo anterior. Indicadores comprados no diário, semanal e mensal. Então tá muito forte. E aí eu chamo atenção para esse caso em específico. Vamos lá. No mensal do SP500, o VZO está vendido, diário está de lado e o semanal ainda comprado. OBV fraco no diário, no semanal não passa nenhuma informação. Nasdaq, VZO vendido no mensal, de lado positivo no semanal, gráfico diário vendido e o OBV também. Então, o único dos três grandes índices que mostra força firme é Dow Jones. E vamos lembrar que ele não tem tech. Então, isso é um bom sinal para a gente. Tá? E 2000, aqui temos o mensal em uma correção. Uma continuidade dessa correção para se aproximar dessa média de 9 não seria nenhum absurdo, tá? Gráfico semanal perdeu a média de 9. Se acionar essa deriva no gráfico diário, abre caminho para a média de 100, naturalmente média de 20 do semanal. O VZO está vendido, OBV ainda fraco no diário. E o T10, que foi o grande vilão desse mês. E aí esse cara aqui merece uma atenção especial. Por quê? No mensal, isso aqui está acionando um triângulo. Qual que é o problema disso aqui?
Quando você tem figuras de expansão de volatilidade nesse caso, isso vira um problemão, né? Nós tivemos aqui a pandemia, que aí veio buscar lá na mínima de fevereiro de 2020, depois voltou subindo, e aí lateralizou. Média de 50 chegou por baixo, assim como a 200 no gráfico semanal. E aí agora nós estamos rompendo esse negócio para cima. Se isso aqui ganhar tração, a gente tem espaço para buscar o movimento desse triângulo. E aí nós estamos falando de uma taxa de juros de 10 anos a 6,90. Isso é muita coisa, pessoal. Muita coisa. É lógico que isso aqui é um gráfico mensal, isso aqui não é uma coisa que acontece rápido, até porque a gente está falando de 54% em relação à mediana do mês, né? Mas o ponto é, graficamente falando, nós estamos acionando uma figura de continuidade. Então, se quiserem segurar esse movimento lá nos Estados Unidos, é muito importante que esse mês, esse candle aí seja revertido. E aí, olhando na ótica do semanal, o que nós temos nesse cara? Uma grande lateralização, média de 200 encostou, fez fundo nela, faz um pivô alinhado em todas as médias no gráfico semanal, fundo topo, negócio confirmou e tá mirando 4.829, e é o topo lá de janeiro de 2025. Então, temos um caminho livre aqui para esse cara, assim como no diário, né? E fez esse pivô aqui, confirmou tudo, tem até um outro pivô aqui no diário, que também aponta para a mesma região. Então você vê que tem um cluster de alvos ali na região do 4.800. É para lá que mira, né? E aí nós estamos falando aí de quanto mais? 2%? Não é nada para quem só na sexta-feira subiu 0,90, né? E esse cara é um grande precificador de renda variável. Cara para cima, junto com juros de 30 anos, é muito complicado. As bolsas dos Estados Unidos, principalmente dependentes de financiamento, como o caso de Nasdaq, e naturalmente SP500, já que tem muito peso de tech, continuarem performando. Então, muita atenção que a gente pode ver um período onde as bolsas não andem juntas, aonde teremos um Dow Jones beneficiado em detrimento de Nasdaq e um SP500 ali no meio do caminho. DXY, que sofreu intervenção pelo Banco Central japonês e o Banco Central norte-americano para segurar o iene. E aí teve até notícia no final de semana sobre isso, coisa e tal. Então dá pra dizer que esse movimento aqui foi um DXY desvalorizando no mundo inteiro? Não, não foi. Tá? Realmente foi um DXY desvalorizando especificamente contra o euro. O Fed vendeu o euro, o que forçou o DXY para baixo, que naturalmente forçou as outras moedas para cima. Que aí foi o caso do iene, que vinha em queda livre em relação ao dólar. E aí vira um problema por conta da quantidade de títulos de juro de longo prazo que o Japão detém. Se o Japão começa a ter que despejar esse volume de títulos no mercado, vira um problemão, né? Então, isso foi o que aconteceu nessa semana. E graficamente falando, paramos em uma zona de oferta de gráfico mensal, ó, dá para ver aqui essa região, juntamente semanal, e mais um 111 aqui deste pivô alinhado em médias. Só que eu quero chamar a atenção que nós confirmamos esse pivô. Nós fechamos acima de 101,050. Então essa volta na média de 20, por enquanto isso aqui não é um problema, tá? Se esse mercado reage por aqui, tem todo o potencial para voltar mirando a média de 200 no gráfico semanal. E se continuar pesando? Aí tem que perder essa média de 20, perder essa LTA no gráfico semanal para poder mirar a média de 200 no gráfico diário. E quem sabe até acionar esse PC de venda no gráfico mensal. Mas para esse DXY começar essa desvalorização tão grande, fica aí o questionamento: o que vai acontecer com os Estados Unidos, né? O VIX
Gráfico mensal vou deixar de ladinho aqui. O semanal segue dentro daquela banda. E o gráfico diário premiou na sexta-feira com a possibilidade de comprar proteção com VIX abaixo de 16. Chegou a bater 15,80. Inclusive lá no grupo fechado, eu mandei mensagem a respeito disso, né? Falando sobre a compra de proteção, quando o VIX estava ali na região dos 16. VIX na região dos 16, você compra proteção e deixa o mercado fazer o que ele quiser, né? Pra cima isso aqui tem que estourar, só vai estourar mesmo pra cima de 20. E pra baixo, toda essa região do 16, 15 serve como suporte. DBC. Mensal segurou na média de 9. Inclusive chegou a acionar o 9,2 de compra de forma impressionante. Gráfico semanal fez uma volta em V, voltou na média de 9 e reagiu. E essa semana tivemos um retorno na média de 20 e voltou. Será que veremos um pivô alinhado na média de 20? O OBV não cedeu junto com essa correção, tá? Isso aí é algo que me chama muita atenção. Vamos ficar bem de olho. Esse cara vai querer vir romper esse topo anterior e fazer pivô de alta alinhada em média. Minério de ferro, mensal, dá para ignorar por conta de mercado futuro, né? No semanal, fez pivô alinhado na média de 9,50, perdendo esse canal de alta, perdendo média de 100, abrindo espaço para vir na média de 200. Simplesmente, estamos quase na mínima do ano do minério, né? O gráfico diário pesou muito forte e está no alvo de 94,80. Movimento bem agressivo do minério, né? Bem agressivo. Tá com um cara que realmente vem nessa média de 200 do gráfico semanal. O petróleo, gráfico mensal, segurou na média de 20. E aí, para quem assiste os vídeos de fechamento aqui, deve lembrar desta LTB que estava corrigida. E que eu comentei, né, quando bateu naquela zona de oferta, que se o mercado fizesse uma correção, não seria nenhum absurdo vir na média de 20, quiçá na LTB rompida. Tá até marcado aqui, ó, no semanal. Não chegou lá, mas parou na média de 20. Movimento de fractal muito técnico. Gráfico semanal parou na média de 100, na média de 50 e reagiu. Gráfico diário fez aquela deriva lá embaixo, deu a corrida dos 70 até os 95, fez a correção na retração e já voltou arrepiando. Fez o 9,4 de compra aqui. E o que nós temos aqui é um pivô alinhado em média de 9. Vencer 98,400. A abertura de hoje vai ser bem importante. Se vencer aquela região ali, a gente está dizendo que esse petróleo pode voltar a 111. E aí vira problema para juros do mundo inteiro. Petróleo para cima, contrata inflação, juros para cima. O ouro, no gráfico mensal, vem chegando na média de 20. A última vez que o ouro visitou a média de 20 foi lá em outubro de 2023. O resto é história. O ouro sai de 1.800 a onça num movimento impressionante que veio parar em 5.590. Gráfico semanal fez aquele pivô de baixo. Para baixo, mira a média de 100, é verdade. Mas está com muita dificuldade de perder essa região dos 4.000. Virou um suporte muito forte. Gráfico diário lateralizou por ali. Temos o OBV correndo. Temos o volume nos dias de alta correndo. Esse cara tá com um cara que vem buscar a média de 50. Se o mercado animar, mira a média de 100. A prata, gráfico mensal na mesma pegada, vindo na média de 20. Gráfico semanal também com dificuldade de perder essa região aí dos 55. Gráfico diário segurando por ali. O OBV deu uma baita corrida para cima dessa média de 20, mira lá na média de 50 e na média de 100. EFA, Europa. É novo topo histórico no gráfico mensal. Tá muito bem. Gráfico semanal venceu 106,19, abre caminho para correr. Tá muito bem. Gráfico diário, quinta-feira fez um forte movimento, sexta fez uma correção, mas ainda assim continua bem. Tá? Continua bem mesmo. Londres renovou topo histórico esse mês. Inclusive no mês anterior tinha acionado um 9,3 de compra. Gráfico semanal acionou esse triângulo e tá indo. Depois de uma forte contração de volatilidade, agora estourou. Para cima está mirando 11,200, 1150, com espaço para correr. O BV já foi, VZO está comprado no semanal e no mensal. Gráfico diário,
fez um pivô alinhado em um monte de médias aqui, né? Ó, tivemos fundo e mira também lá na região de 111, 150. Ou seja, é um baita de um cluster aquela região. Alemanha também renova topo histórico no mês. Na semana tá saindo de uma super congestão. Gráfico diário segue num canal de alta, mirando a parte alta do canal. França não renovou máxima histórica ainda, mas está se caminhando para lá. Semanal, o OBV já foi, o VZO tá forte, diário também. E a tendência aí renovar topo histórico tá muito bem. Itália testou o topo histórico, passou a semana, o mês inteiro, né, de lado aqui, aproximou média de 9 e reagiu. Média de 50 também no gráfico diário. A missão agora é vencer 53,230. Suíça renova a máxima histórica no mês. Gráfico semanal veio testar o 111 desse super pivô e largou uma estrelinha cadente por ali, né? Então, uma correção aqui, se perder essa média de 20 do gráfico diário, mira na média de 50 e movimento bastante técnico. Euro 50, gráfico mensal renova topo histórico. Gráfico semanal veio na média de 9, acionou um 9,3 de compra, já foi no primeiro objetivo. Para cima, mira a região de 5,600, 5,500. Gráfico diário, média de 50 chegou. Impulsionou o papel, veio testar topo, para cima, mira região de 6,500. E agora a Ásia, que teve um mês e tanto, hein, cara. Gráfico mensal ainda não bateu na média de 9, mas fez uma correção aí de 8%. Na semana veio buscar a média de 20, deixou uma senhora reação na média de 20. Se romper a máxima desta semana, temos um PC de compra acionado no gráfico semanal. E no gráfico diário, batemos média de 100, voltamos forte. Se o mercado vence o 65,360, aciona a compra no semanal. E não vence e fecha abaixo da média de 9, isso aqui está com cara de correção na média e pode deixar uma 9,4 de venda para terça-feira. Segunda, no caso, né? Pra gente aqui. E ir para baixo, pensando em fractais, vir buscar a média de 200. Então, muito importante o pregão dessa noite na Ásia, tá? Muito importante. Lembrando que as ações de tecnologia nos Estados Unidos, na sexta-feira, fizeram um movimento muito forte no começo do pregão e devolveram. Como foi o exemplo de AMD, Micron, próprio WY, que é o ETF da Coreia. Então, esse pregão de domingo para segunda pra gente, segunda-feira na Ásia, vai ser muito importante, tá? China 50, mensal de lado, semanal de lado, diário de lado. Qual que é a diferença? Parte baixa de lateralização. Então, a tendência é uma reação compradora por aqui, tá? Mas tem que vencer médias aqui no diário. Hong Kong 50, uma baita reação na média de 100 do gráfico mensal. Um belo de um candle mesmo. Gráfico semanal. Tivemos uma volta em V, depois de testar a média de 100, e voltou na LTB. Se tomar porrada aqui, abre espaço para baixo. Gráfico diário, fez uma bela de uma volta em V. Saiu rompendo todas as médias, seguido pela média de 9, então ficou numa super trend pela média de 9, e buscou SLTB do gráfico semanal. E agora vamos ver se vai parar por aí. Se romper, abre caminho para os topos anteriores, tá? Hong Kong Tech. Bateu na média de 50 do gráfico semanal. Reagiu, tá? Vai vir um pivô alinhado nessa média de 50, do jeito que fez nessa média de 20 aqui atrás. Vamos ficar de olho. Gráfico semanal. Bateu na média de 200, veio buscar LTB. Aí é um ponto de briga forte. Vencer essa região. Abre caminho para média de 200, média de 100 na verdade, e média de 50. Gráfico diário, está tentando fazer um pivô alinhado na média de 20, vencendo média de 50 e 100, o que vai abrir caminho lá para média de 200 e 1 milhão de FIBO. Então tá bem interessante esse movimento aqui, tá? Bem interessante mesmo. COSP, Coreia. Essa daqui teve um mês e tanto, hein, cara? Deixa eu colocar isso daqui para aparecer em todos os tempos. Pronto. Veja.
De abril 25, esse cara subiu de mínima em 2.278 para máxima em 10.470, 10.453. Então a gente está falando aqui de uma valorização de 358% em 14 meses. É realmente algo impressionante. Aí esse mês, da máxima à mínima, do topo até o pior momento, chegou a fazer um drawdown de 45%. Somente no mês de julho chegou a cair 40%, sendo que fechou o mês em queda de 23%, porque metade da queda foi recuperada na sexta-feira. E esse movimento, ele veio acompanhado, né, obviamente, de um fractal muito técnico. Foi uma média de 200 do gráfico diário, uma média de 50 do gráfico semanal, uma média de 9 do gráfico mensal. Então, cara, um movimento extremamente técnico. Agressivo, é verdade, mas extremamente técnico. E aí, o que nós temos aqui? Parecido com a Bolsa de Tóquio, se rompe a máxima do mês da semana passada, temos uma compra no semanal. Esse stop é ridiculamente caro, vamos combinar. No gráfico diário, se isso não acontecer, lembrando que a WY sexta-feira caiu na bolsa de Nova York. Então, se essa COSP vem gap de baixa e fecha abaixo da média de 9, teremos o 9,4 de venda. Então, muita atenção nesse pregão asiático essa noite, tá? Muita atenção. E se o movimento acontecer no semanal, rompendo 7.460, abre caminho para topo histórico. E aí a gente pode ver um novo rally de tech, tá? Esse rally tech está começando pela Ásia, pelas bolsas da Coreia, Taiwan e Japão, e seguindo para atravessando o Pacífico, né? E indo para os Estados Unidos. Falando em Taiwan, os mensal corrigiu somente 6%, não é nada. Está muito mais forte do que a bolsa da Coreia, por exemplo. Veio na média de 20, deixou um PC de compra. Gráfico diário segurou na média de 100. E aí é o mesmo caso aqui da bolsa de Tóquio, tá? Se romper a máxima da semana passada, temos um PC de compra no semanal. Se não romper e volta no diário, podemos ter um 9,4 de venda. Então vamos ficar bem de olho nisso, beleza? Índia, costurando média de 20 no gráfico mensal, já tem um bom tempo. Pela tendência disso aqui, é ir buscar parte alta da lateralização. Gráfico diário, inclusive, fez um teste na média de 20. Poderemos ter um pivô alinhado nessa média de 20 aqui, mas tem que romper atual inferior. Essa região do 24.880. Gráfico diário, também, mesma condição. Tá? Austrália, mensal também numa lateralização, segurando a média de 20, mira topo anterior. Assim como no semanal, que segue nesse alargamento e mira parte alta do alargamento. Gráfico diário, rompeu aquele triângulo, tem espaço para cima. Tá? Então, é isso. Bitcoin, que teve um mês de alta, né? Subiu 7,33, depois de ter apanhado bem nos meses anteriores. Segurou na média de 50, no gráfico mensal. Vamos olhar o que o histórico da média de 50 no Bitcoin tem a nos falar. Em 2018 foi fundo. Em 2020 foi fundo. Em 2022 costurou bastante, mas foi fundo. Será que vai ser fundo de novo? Fica aí o questionamento, né? Então, reagiu na média de 50 no gráfico mensal, média de 200 no gráfico semanal, chegou a acionar uma trap no gráfico semanal, veio na média de 9, não conseguiu vencer. Saiu notícia, né, do Bitcoin sobre o negócio lá da carteira, da Cold Card, né, que é carteira fria de Bitcoin, e foi roubada e tal. E aí vamos deixar bem claro aqui o pingo dos is, tá? Eu tenho Bitcoin. Eu tenho inclusive carteira fria, que é a Ledger. E vamos deixar bem claro uma coisa. Tudo isso que aconteceu nos últimos dias em nada tem a ver com o protocolo Bitcoin.
Tem a ver com a metodologia de segurança que as carteiras frias optam por usar. O padrão da indústria de criptografia, eu não vou entrar em termos técnicos aqui, mas basicamente pensa o seguinte: antigamente, as senhas de computador precisavam ser de 4 dígitos. Tudo no computador, no final das contas, vira bit, né? Que é 0, 1. Então, quando você tem uma senha de 4 dígitos, depois de uma série de tentativas, é possível descobrir aqueles 4 dígitos. Aí depois começa a se pedir senha de 8 dígitos. Depois começa a se pedir senha de 8 dígitos com letras, números e caracteres especiais. A cada vez que você vai tendo que colocar mais condicionantes em uma senha de 8 dígitos, você cria uma camada a mais de segurança, porque fica mais difícil para se descobrir a sequência correta. No mundo, criptomoeda funciona basicamente da mesma forma. Para você ter ideia, a criptografia do Bitcoin é de 256 bits. Não existe tecnologia no mundo hoje capaz de quebrar, nem computador quant do Google seria capaz, no momento, de quebrar a criptografia do Bitcoin, que é de 256 bits. As carteiras frias de Bitcoin, ou seja, você não deixa o Bitcoin numa corretora, você transfere ele para um local só seu. Vamos trazer isso para o mercado de ações. É como quem tem conta na XP e no BTG. Você transfere as suas ações da custódia da XP e do BTG para um HD externo. Isso não é possível, né? Mas no mercado cripto é possível. E isso se chama carteira fria. E o problema é que o padrão da indústria de segurança dessas carteiras é de 192 bits, que já é uma barbaridade de dificuldade. Mas teve uma empresa lá em específico, não vou entrar no mérito aqui, usou na sua carteira um padrão de senha utilizando 40 bits. E qual que é o problema nisso? Nós estamos na era da IA. E aí pegou alguém com tempo, energia e inteligência artificial sem filtro. Pra ter ideia, eu, você, provavelmente, e todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tem aí ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. São essas 4 que eu tenho aqui. E todas elas têm filtro. A que menos dá pra dizer que tem filtro é o Grok do Twitter, né? E aí tem coisas ali que dá pra você pedir que ele não vai ter nenhum tipo de relutância em fazer. Mas todas as outras têm filtros. E tem que ter mesmo. Não dá pra você deixar alguém com informação 100% disponível pra esse tipo de coisa, né? Minha avó já dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. O problema é que pegou alguém que tinha inteligência artificial sem filtro. E rodou essa senha de 40 bits ali para poder descobrir a senha de acesso dessas carteiras. Resumo da brincadeira: descobriu e invadiu essa carteira lá dessa empresa e roubou mais de 1.000 Bitcoin. Mas eu espero que tenha ficado muito claro aqui que o problema não foi o Bitcoin. Até porque se fosse, eu te garanto que o Bitcoin teria caído 10, 20, 30, 50% nos últimos dias. Mas o problema não foi no Bitcoin, foi na carteira fria, tá? Então, é isso. E graficamente falando, o que o Bitcoin segue aqui? Tomou uma porrada, veio para baixo da média de 50, é verdade. Para baixo tem suporte no 61,270. E para cima continua mirando média móvel de 100 períodos e 200 períodos. Claro que tem que vencer essa média de 9 no gráfico semanal, tem SLTB, tem média de 20, tem muita coisa, tá? E aí eu vou deixar um alarme aqui nesse mensal, caso essa região seja rompida, tá bom? Ethereum. Segurou na parte baixa dessa lateralização, que já vem desde 2021. Média de 100 encostou por baixo. A última vez que a média de 100 foi testada no Ethereum, o Ethereum subiu de mínima a máxima impressionantes 258%. Será que isso aqui vai repetir agora? O tempo nos dirá. Fato é que já subiu da mínima 25. Se repetir o movimento, a gente tem aí mais um espacinho para cima, tá? Gráfico semanal testou, testou média de 20. Se vencer essa média de 20, mira média de 200. Gráfico diário testou média de 100, voltou, lateralizou.
Vencer essa média de 100, abre caminho para a média de 200. Dólar contra o real. Gráfico mensal, bateu na média de 9, segurou. Se acionar esse 9,3 de venda mensal, abre caminho para esse cara vir buscar 4,80. E aí corrobora com aquela visão do DXY, fraquejando, né? Gráfico semanal segue ainda em uma clara tendência de baixa, fechou abaixo das médias, abrindo espaço para fundos anteriores. Gráfico diário, idem, né? Então continua com espaço aí para vir buscar a região de 501 no de gráfico diário, perdido ali, abre um caminho maior. E o euro, gráfico mensal, está em cima da média móvel de 50, perder essa região mira 563. Gráfico diário está em cima da média móvel de 200. Aqui é uma briga forte. Já tem aí alguns meses brigando nessa região desde abril. Média de 20 encostou. E agora é o ponto de briga, né? Ou isso aqui vai dar um spike e esse euro vai se valorizar. E aí, para o euro valorizar, DXY está desvalorizando. Vamos lembrar disso aí, né? Aí abre caminho para topos anteriores. Já no gráfico diário, média de 100 está por cima. Se romper toda essa região aqui, mira lá na média de 200, tá? Antes da gente seguir para o Brasil, vamos falar rapidamente das Mag 7. Para vermos aí o que nós temos aí nesses caras. Vamos lá. Apple. Apple mensal parou na parte alta de um canal. Gráfico semanal tomou uma pancada. Bateu na 2 milhões de fibra. E é brabo, né, cara? Mandei na quinta-feira. Ah, Luciano, você tá brincando. Não tô, pera. Aqui, ó, pessoal. Tô com um grupo americano aberto. E olha isso aqui, ó, dia 29. EWY, pessoal. Coloquei a alarme na média de 200. A 220 é compra infinita. Na média de 200 é venda infinita. COSP chegou num cluster técnico importante. Isso pode dar uma baita compra. Resumo, no dia seguinte subiu 19%. E anterior a isso, eu mandei a análise de Apple. Será que foi aqui? Deixa eu ver. Não. Foi no grupo 1. Deixa eu olhar aqui. Apple. Aqui, ó. Tinha mandado no grupo 1. Ó. No dia 30, logo pela manhã. De olho nessa gigante. Parte alta do canal foi sozinha contra todos os índices. Está bem afastada das médias. E aí, cara, sexta-feira o negócio me abre caindo forte por conta de balanço. E muito bonito o movimento, tá? Já saiu rasgando a média de 9,20 e veio buscar a média de 50. Daí para baixo mira a média de 100. E se reage nessa média de 50, aí abre espaço para voltar na média de 29. Mas muito legal a região que parou. Amazon. Saiu o balanço. O papel deu um tiro na sexta-feira. Baita gap saindo da média móvel de 200. Média de 50 no semanal, média de 20 no mensal. É um movimento muito técnico, né? Voltando a testar a topo anterior. E vamos ver o que vai aprontar por aí nessa região, né? O OBV não está acompanhando tanto o movimento por toda a explosão que aconteceu. No semanal, sim, está acompanhando, tá? Uma correção aqui seria completamente natural, até mesmo para dar oportunidade aos compradores. Google. Segurou na média de 9 no gráfico mensal, média de 50 no gráfico semanal e média de 200 no gráfico diário. Cara, média móvel de 200 é um negócio fantástico, né? Se você tiver calma para esperar bons ativos nessa média, o mercado te premia. E aí voltou na média de 50, né? E agora aqui é a briga. Se vencer essa média de 50, abre caminho para os topos anteriores. Se voltar daqui, volta a testar a média de 200. Meta. Essa daqui é uma que está apanhando bastante. Essa daqui já tem a sua média móvel de 200 no gráfico diário para baixo. Então nós temos uma tendência primária de baixa nesse cara. Gráfico semanal vem seguindo este movimento aqui, né? Se projetarmos isso aqui como um canal, bateu parte baixa do canal. Vamos ver se vai entrar reação por aí. Na verdade entrou, né? Quinta e sexta, o mercado abre e deu uma bela subida. Gráfico mensal disso aqui, usou média de 20 como resistência e abre caminho para vir na média de 50.
Se pegarmos todo o movimento que acontece desde 2023, o mercado veio na primeira retração. Então, realmente, um movimento bem técnico, né? Se vier ali na média de 50, na média de 100, não seria nenhum absurdo, nem mesmo a média de 200 no gráfico semanal, tá? Não seria nenhum absurdo. Microsoft. Essa daqui, pegamos lá no grupo fechado, foi muito bom. Média móvel de 200 no gráfico semanal, largou uma trap e fomos muito felizes. O movimento aconteceu, abriu quinta-feira em gap de 16%. É uma belíssima posição. Só que agora é o seguinte, por mais que isso aqui seja o eixo de um fundo duplo no gráfico semanal, e não dá pra querer comprar aqui, né, cara? Você tem um stop muito caro. Então, qual que é a ideia? Rompe essa região, faz pullback, e aí sim dá uma entrada. Aí fica maneiro, tá? Segurando uma região de demanda no gráfico mensal, movimento muito técnico, média de 50 no mensal, 200 semanal, é muito bonito mesmo. NVIDIA. Mensal segue muito forte, testando média de 9, isso aqui é o 9 trade de compra mensal. Gráfico diário veio na média de 50. Última vez que testou a média de 50 teve uma baita reação. Então podemos ver o evento se repetir. E se perder essa média de 50, abre caminho para a média de 100 nessa região de demanda semanal. Gráfico diário veio na média de 200, entrou reação e movimento muito técnico, né? Muito técnico mesmo. Para cima tem médias como resistência. Tesla. Tesla tomou uma porrada esse mês, 26%. Para baixo mira média de 50. Perder essa média de 50, mira na média de 100. E o problema é que esse negócio tem uma falha de topo, né? No gráfico mensal. Ó, tivemos fundo, tivemos topo. Esse negócio falhou. Então, para baixo, mira nas retrações. Temos aqui uma LTA longa. Inclusive, dá pra gente projetar isso aqui como um canal. Ó. Esse aqui é um canal de alta. E aí, mira parte baixa do canal. No gráfico semanal, confirma um pivô de baixa, tá mirando a média de 200, parte baixa do canal. Gráfico diário, teve um gap muito forte. Inclusive, essa semana tem balanço da SpaceX, né? E agora vira um problema, porque são duas gigantes e elas vão ficar andando juntas, né? Então, para baixo, tem um espacinho. TSM. Essa daqui é de Taiwan, né? É como se estivesse olhando o gráfico de Taiwan. Mensal veio na média de 9. Semanal veio na média de 20. Gráfico diário voltou na média de 20. Isso aqui pode ser um PC de venda para mirar na média de 200. ARM veio na média de 9 no gráfico mensal, caindo aí 32% na semana. No mês, na verdade. Na semana, perde a média de 20. E não seria nenhum absurdo vir buscar média de 50 e parte alta dessa super congestão que trabalhou durante um tempão, tá? Então vamos ficar bem de olho nisso daqui. Bem de olho mesmo. E essa região for testada, vai abrir uma bela possibilidade nesse papel. Micron. Gráfico mensal. Essa daqui foi uma que nós pegamos uma venda no gráfico diário que foi coisa linda, cara. Coisa linda. O papel montou esse ombro cabeça a ombro, veio na média de 20, largou um PC de venda e nós pegamos esse movimento inteiro aqui, ó. Coisa linda, cara. Coisa linda. E agora, será que a história se repete? Veio na média de 20, largou um PC de venda. Detalhe, temos um oco confirmado. Acionar esse PC de venda, vem brincar de novo na média de 100, perder média de 100. Esse negócio só mira na média de 200. E vamos lembrar que esse é um ativo que subiu aí desde abril 25, 1900%. E nessa puxada inteira, nunca perdeu a média de 20. Então tenho poucas dúvidas que se o fizer dessa vez, só vem parar na média de 50. E que seria um movimento bem técnico com retorno em topo anterior, na região do 455. O OBV já foi, temos um Advanced Breakdown sinistro aqui no gráfico diário. Então bastante atenção em Micron. Tá? Gostaria que não fosse tão caro operar opções desse papel. A volatilidade implícita é muito alta, né? Tá na hora de splitarem esse papel. Então, beleza. Terminamos Estados Unidos, mundo. Agora vamos para o Brasil.
Vamos lá. Hora do Brasil. DI. DI fechou o mês estável. Na semana caiu 2,25. Temos esse gráfico mensal, lá com duas sombras superiores. No gráfico semanal, chegou a dar um spike, volta na média de 20. Gráfico diário, foi na parte alta do canal, que foi esse spike do semanal. Voltou, perdeu média de 9,20,50. No vídeo de quarta-feira, falei que poderíamos ter um... Quarta não teve vídeo, foi áudio fechamento, né? No grupo fechado e nos grupos de WhatsApp. Bom, que poderia nascer aqui uma super trend guiada pela média de 9. E realmente parece isso. Fechou abaixo desse canal maior. Deixa eu até colocar isso aqui para aparecer em todos os tempos gráficos. Pronto. Então, veio buscar a média de 20 do semanal, perdendo esse canal maior, abrindo espaço para vir buscar a média de 100 no gráfico diário. E é o próximo objetivo pelo fractal, né? Perder essa média de 100 vai abrir caminho para a média de 200, naturalmente média de 50 e 100 do gráfico semanal. Então esse é um ponto bem importante, tá? E chama muito atenção como andamos na contramão da curva de juros dos Estados Unidos. Em uma semana que lá estressou muito, aqui não. Aqui segurou legal, tá? E Bovespa, no mês sobe 3,50, na semana sobe 2,20. No mês tivemos o acionamento desse 9,3 de compra, tá? Então nós temos aqui no gráfico mensal esta configuração. Fundo, topo, fundo. Endereço no gráfico mensal, topo histórico de 216 mil. Para baixo, se perder 167, o endereço vira na média de 20, na região de 150, e essa média vai subindo naturalmente, né? No gráfico semanal, perdemos média de 9,20 de uma pancada só, veio buscar a média de 9, costurou, agora está indo testar a média de 20. Se vencer essa média de 20, abre caminho para esse mensal, e aí o topo histórico é o endereço. E parar nessa média de 20, que é a média de 100 do gráfico diário, aí a gente abre caminho para continuar dentro dessa lateralização. E o problema é isso aqui ser um retorno à média de 20 e um calcanhar de pivô de baixa no gráfico semanal. Não temos nenhum indicativo aqui, nem por indicadores de que isso vai ocorrer, tá? Não temos. Mas é um ponto de atenção. E aí, há 2 semanas atrás, fiz um vídeo falando. A dica que eu dou para todo mundo é, enquanto o mercado não vencer convictamente a parte alta desse candle do dia 10, do 7, ou a parte baixa, não faça nada. E foi exatamente isso que aconteceu. O mercado ficou travado aqui dentro. Deu sim oportunidades para quem gira posições, né? Lá no grupo a gente acabou pegando boas posições, seguindo gráfico mais tubarão em opções. Foi bom. Mas não temos nada muito direcional aberto de lá para cá. Até no começo do mês teve muita coisa que deu abertura de posição, mas fomos diminuindo o ritmo ao longo do mês. E aqui então fica muito claro que nós estamos em um ponto de cluster extremamente importante. Temos um semanal, um mensal livre? Temos. Mas ainda com um freio de mão puxado pelo gráfico semanal média de 20 e média de 100 do gráfico diário. São os pontos a serem vencidos, tá? Então muita atenção neste movimento. E com. No mês, veio buscar a retração de 50%, meião de FIBA. Na semana, mesmo movimento. E na semana isso aqui parece uma deriva. Isso aqui parece muito uma deriva. E caso isso aqui seja acionado, podemos ter uma reversão legal no ICOM. E aí o ponto começa por vencer a média de 50 no gráfico diário. Caso o faça, mira a média de 100 e 200, além da média de 20 e 50 do semanal. IX Energia veio na média de 9, acionou um 9,3 de compra, 9,2 na verdade no mensal. Gráfico semanal está travado entre média de 20 e média de 50, e fica muito claro que o mercado precisa estourar para um dos lados, né? Então nós temos aqui média de 20 e 50 no semanal, média de 200 e média de 100 no gráfico diário. Então realmente é esperar para onde esse cara vai romper.
Não adianta tentar antecipar as coisas aí, porque aí você pode acabar se frustrando, tá? Tem esse canalzinho aqui, tá reagindo na parte baixa dele, coisa e tal. Se o mercado animar essa semana, podemos ir agredir de novo a média de 100 no gráfico diário e a 20 no gráfico semanal. E a FNC sobe 1,90%. Foi bem no mês, né? Foi bem mesmo, subindo 4,77 no mês. Para ter ideia, Ibovespa subiu 3,47, Icom caiu 2,78, IEX caiu 0,50, e FNC subiu 4,77 e o MAT foi o grande destaque, subindo 9,40, contra o Imob caindo 8, o Tillit caindo 2,14. Então IFNC e MAT, os dois melhores setores, restante ruim. E o mensal deu uma bela reação, não teve setup aqui. No gráfico semanal, tivemos um teste da média de 50, uma região de demanda, reagiu. Está tentando vencer a média de 20, caso o faça, vai abrir caminho para ir novamente brincar no topo histórico. Gráfico diário já vem sendo seguindo um movimento de topos e fundos ascendentes, segurou de novo na média de 20, e agora a missão é ir vencer essa região do 19,250, tá? E MAT sobe 9% no mês, veio na média de 20. Podemos ter aqui um baita de um movimento nesse materiais básicos, tá? Por quê? Isso aqui rompeu aquela LTB, que inclusive foi o mesmo movimento de Vale, faz o movimento para cima, faz a correção, e agora nós temos aqui uma reação na média de 20 e média de 50. Se esse cara vier fazer um pivô alinhado nessa média de 20 e 50, a gente pode ver aí o grande destaque daqui para frente na Bolsa Brasileira, materiais básicos, tá? Mas tem que esperar isso aqui acontecer. Não dá para querer se antecipar. No semanal, veio na média de 50, retração de 50%, reagiu bonito, venceu média de 20, tá com espaço para cima. Assim como no diário, que já vem sendo guiado pela média de 9 em super trend, já venceu média de 20, 50, 100 e tá com espaço para andar. O OBV já foi, tanto no diário quanto no semanal, então tá bem bonito isso aqui. Imob, no mês cai 8%, uma queda forte. E uma queda amarga, né? Pela região onde parou, lá nos topos de 2019. O medo disso aqui, e eu imagino que qualquer investidor de imob tá olhando isso, é que se perde as médias, vai abrir espaço para vir buscar a parte baixa dessa grande lateralização do gráfico mensal. Podemos segurar nessa média de 20 e engatar aqui uma tendência pela média de 20? Pode, mas tem que começar essa reação, né? Que ainda não veio. No gráfico semanal, perdemos média de 9, média de 20, buscou 50, fez pullback na 20, parou e para baixo mira média de 100. Gráfico diário já abaixo de todas as médias. Tá bem feinho o Imob aqui, tá? O Tillit cai 2% no mês. Chegou a acionar no começo do mês 9,2 de compra. Semanal, média de 50 por baixo, média de 20 por cima. E encostou nessa LTA que vem desde dezembro 24. Tentando uma reação por aqui. Gráfico diário, média de 200 chegou. Média de 200 é média de 200. Vencer essas médias por cima vai abrir um belo espaço aí para o Tillit, tá? Então fica bem de olho neste cara. O dólar eu já falei lá fora, então dispensa redundância, assim como o índice futuro. Agora vamos nas ações. Axia. No mês cai 2,80. Na semana sobe 5%. No mês chegou a dar um 9,2 de compra, que não for acionado. Na semana, tivemos uma falha de fundo da média móvel de 50 períodos. Reagiu bonito, diga-se de passagem. Veio buscar a média de 200 de baixo para cima. Se vencer essa região, abre caminho para ir buscar na média de 100. E não tá tão ruim esse gráfico não, tá? Tá mesmo. Fez um teste de fundo, segurou. Se vencer essa média de 200, mira na média de 100, que aí pode ser o eixo de um fundo duplo. Olha, não tá feio não. Não tá feio mesmo. Principalmente com esse mensal aqui, com esse 9,2 de compra, não tá nada feio isso aqui não, tá? Por mais que tenha tido uma queda muito forte, mas é aquela brincadeira, né? A 65, 67, nossa, melhor empresa da bolsa, vamos comprar sem parar. A 53, 55,
dando uma compra no mensal é ruim? Fica aí o questionamento. Tá bem bonito isso aqui, bem bonito mesmo. B3 sobe 8% no mês. E, pô, isso aqui tá mais técnico do que tudo. Para quem acompanha meu trabalho aqui, realmente não é uma novidade. O negócio rompeu, foi no topo histórico, voltou na zona de demanda e tá reagindo. Movimento extremamente técnico, cara. Extremamente técnico. Semanal reagiu na média de 50. Gráfico diário vem usando as médias como suporte. E agora é vencer essa região aqui do 16 e 10. Naturalmente, média de 20 do gráfico semanal. Isso aqui vai abrir um senhor caminho para ir buscar topo histórico. Tá? Então tá bem bonito. Tá bem bonito mesmo. Banco do Brasil. No mês sobe 7,20%. Na semana sobe 4,90%. E uma bela reação, né? Uma bela reação. Inclusive fechou na máxima na semana. O que nós temos aqui? As últimas vezes em que o papel reage na média de 50, ele anda, né? Aqui reagiu na média de 50 e 20. Chegou a andar, isso em gráfico mensal, tá? Chegou a andar 100%. O curioso é que foi justamente período eleitoral, né? Depois, reage de novo na média de 50, julho 25, e aí dá essa puxada de 40%. Da mínima para a máxima, chegou a andar 50%. E agora, de novo, estamos reagindo aqui, e agora em período eleitoral. Curioso, cara. Curioso. Temos um ponto aí para cima, né? Gráfico semanal tem que vencer essa média de 20, 250 para poder abrir espaço para ir na média de 100 e só um pouco mais. O gráfico diário já vem com um pivô alinhado na média de 20, já está em super trend pela média de 20, pela média de 9, chegou na média de 100, alvo 1 do pivô, movimento muito técnico, daqui para cima mira a média de 200 e vai galgando degraus, tá? Mas esse mensal tá bem interessante. Ele largou uma trap na parte baixa do movimento e temos um espaço aí para cima, tá? Banco Bradesco sobe 3,50 no mês, cai 0,20 na semana. No mês, estamos na parte alta dessa super lateralização. E aí é um papel que eu tenho muita atenção, pois quando esse negócio romper essa super lateralização que vem desde 2018, eu tenho dúvida zero de que esse negócio vai ser catapultado de uma forma impressionante. Mas tem que começar, né? Tem que romper. E aí o ponto aqui é a região dos 22. No semanal, reagiu no 111, venceu média de 20, tá com céu limpo. O diário teve um estresse quinta-feira, né, por conta do follow-on, coisa e tal. O OBV deu uma bela corrida. E agora é aí vencer a região do 19,16, 19,45. Para abrir espaço de testar 20,70. Próximo alvo, lá nos 22, que é a briga do semanal e do mensal. Também tá bonito, cara. B3 tá bonito, Banco do Brasil tá bonito, Axia tá bonito, Bradesco tá bonito. Vamos ver BB Seguridade. BB Seguridade mensal, céu limpo, papel muito forte. Semanal também, mas uma correção aqui seria interessante. Gráfico diário, perdeu 9, veio na 20. Se perder a 20, vem na 50. Para cima, tem que vencer topo histórico. IBOVA 11, mesmo esquema do IBOV, né? Acionou aqui o 9,2 no gráfico mensal. Gráfico semanal tem que vencer essa média de 20. Gráfico diário tem que vencer essa média de 100. E aí abre um caminho. BPAC, no mês sobe 5. Na semana sobe 3,90. No mês acionou aqui um 9,2 de compra. Na semana segurou na média de 50, correu, voltou na 9. Podemos ver um pivô alinhado na média de 9 no gráfico. Na média de 9,50, né? No gráfico semanal. E aí tem que ir romper 59,10, 60 com 46. Gráfico diário já tem um ombro, cabeça a ombro, segurou na média de 200. A missão agora é ir vencer a região dos 60 para poder acionar esse pivô no semanal. E aí a gente fica com um fractal alinhado no diário, semanal e mensal. Também tá bem bonito. Embraer sobe 6% no mês.
5,30 na semana. Mensal tem PC de compra ativo. Semanal tem 9,3 de compra ativo. Diário deu 9,4. Deu 9,3 e tá com tudo alinhado, tanto no diário, semanal e mensal. O papelzinho tá bem bonito. Itaú, na semana sobe 1,80, no mês sobe 1,70. Dos bancos é o mais fraco, tá? E isso é um problema, porque é proxy do Ibov. Gráfico mensal veio na média de 9, tá tentando uma reação. Gráfico semanal bateu na parte alta dessa lateralização, sentiu. Gráfico diário não consegue vencer a região do 43,50, tá? Então, o papelzinho tá enroscado. Dos 3 gráficos aí, de todos que nós vimos até agora, é o que tá menos apetitoso, digamos assim, né? O Bradesco tá bem mais bonito, o B3 tá bem mais bonito, o Banco do Brasil tá bem mais bonito, o BPAC tá bem mais bonito. A U não tá tão bonito assim. Mas ele pode se tornar muito bonito se vence esse canal aqui e dá continuidade. Petrobras no mês sobe 15, na semana sobe 2,80. No mês, olha que candle, né, cara? A mínima, máxima, coisa linda. E esse movimento nós pegamos lá no gráfico diário, esse pivô que é alinhado na média de 9, muito bonito mesmo. E aí o mercado vem testar média de 100 no gráfico diário, média de 20 do gráfico semanal, e cara, daqui pra cima mira topo histórico, simples assim, tá? PetroRio no mês sobe 16,70, 3,40 na semana. É um movimento extremamente técnico, né? Retorno na zona de demanda, gráfico mensal semanal, reação no gráfico semanal, gráfico diário, chegou a dar um 9,2 de compra aqui, nós pegamos isso lá no grupo fechado, foi esse OCOI, e viemos largar na média de 100, foi muito técnico esse movimento, aí o papel volta na média de 20, e agora se vencer essa média de 100, naturalmente essa média de 20 do semanal, esse negócio mira topo histórico. Localiza, sobe 1,90 na semana, cai 9,5 no mês. E o mensal disso aqui tá muito feio. Fato. Tá testando média de 20. Semanal testando média de 100. Diário em franca tendência de baixa. E tá muito feio isso aqui, tá? Muito feio mesmo. Não é um papel pra se meter no momento, não. Sabesp. Cai 2,40 na semana, 6,5 no mês. Mensal. Voltou a testar essa zona de demanda. Gráfico semanal. Reagiu lá bonito na quinta e sexta-feira, defendendo a média de 50 do gráfico semanal. E podemos ver este cara vir agredir de novo esse topo anterior para tentar um fundo duplo nessa região da média de 50 e parte baixa do canal. Então, isso aqui vai ficar bem bonito, tá? No gráfico diário, largou um Harami na quinta-feira, acionou na sexta. Ficou pregando sexta-feira, ele foi muito zoado por conta da questão do erro da B3, né? Alguma coisa que aconteceu lá, então o volume ficou bem ruim. Mas, graficamente falando, reagiu onde tinha que reagir. Small, no mês, fechou em queda de 0,6. Na semana subiu 2,10. Temos um teste no mês da média de 20, 50 e 100. Só que não tá feio. Isso aqui não está nada feio. Rapaz, interessante. Muito interessante. A última vez que testamos um cluster de média de 50 e 100 no gráfico mensal foi na pandemia. E da pandemia fez essa volta em V que subiu 94%. Olha o que está acontecendo agora. Venceu média de 9, 20, 50 e 100 no gráfico mensal e agora volta nelas. Média de 100 e 200 no gráfico semanal. Olha, isso aqui tá muito interessante. Será que finalmente veremos o rally das small caps? Será que finalmente chegou a hora? E temos aqui um stop muito barato. Muito interessante. Muito interessante. Cara, deixa eu fazer um convite aqui. Você que não faz parte do grupo fechado, venha. Eu vou explorar muito esses gráficos aqui no mensal ao longo desse mês. Dependendo do que esse Ibovespa fizer, a gente pode estar na melhor janela em gráfico mensal, em uma porrada de ativo. É uma porrada de ativo. Não perde a oportunidade. O grupo tem limite de membros, tá? Bate 162, eu fecho a casinha. E tem vaga no momento. Pouquíssimas vagas, mas tem.
Tem 2 vagas. Então, não perde tempo. Vem fazer parte do grupo. Aqui na descrição do vídeo tem link para você saber como é que funciona. Tem trimestral, semestral, anual. Eu já te mostrei aqui várias oportunidades que teve lá fora. Aqui também. E olhando esses gráficos, tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Então, venha você também, tá? Suzano, no mês sobe 9%. Na semana, subiu 3,50%. No mês, finalmente acaba a sequência de 4 meses de porrada. Gráfico semanal deu aquela trap, foi embora, tá chegando no objetivo que é a média de 20. Gráfico diário já tá seguindo o super trend pela média de 9. E tá indo, né, cara? Pra cima mira, região do 44,20, média de 100. Vale, no mês cai 2, na semana sobe 1,30. Ai, ai, cara. Teste de demanda no gráfico semanal. Mensal. Média de 9 no gráfico mensal. Média de 50 no gráfico semanal. Falha de fundo no gráfico semanal. Diário brigando na média móvel de 200 períodos. OBV correndo no diário e semanal. De novo, vem pro grupo fechado, cara. Tem muita coisa aqui. Muito. VEG. Retorno, aqui tá travada, né, cara? Entre região de demanda e região de oferta. Ainda não me convence. Mas esse diário e esse semanal tá com vontade de correr, né? Tem que vencer esses 48,16 aqui no diário para poder mirar 51,60, 54,40. Interessante. Interessante. Vamos ver os destaques da semana. Verdade do mês, né? Direcional cai 18,50% no mês. Na semana cai 0,80. Mensal perdeu média de 20. E a última vez que esse papel perdeu a média de 20, ele veio parar na 50, uma questão de fractal, né? E aí, cara, tá feio. Tá bem feio. Semanal tem pivô de baixo ativo, perdeu média de 100. Tá bem feio, tanto no semanal e diário. EG3 cai 14 no mês, sobe em 40 na semana. No gráfico mensal semanal, fez o movimento técnico, né? Perdeu média de 9, buscou média de 20. Perdeu 50 na semana, buscou a 100. Gráfico diário em super trend pela média de 9. Então, por enquanto, um movimento bem técnico. Está numa região de suporte? Sim. Tem sinal de reação aí? Até tentou, mas não conseguiu. Você vê que fechou um dojizão com uma forte sombra superior no gráfico semanal, mostrando que isso aqui teve uma expressão vendedora. Perder essa média de 20 do gráfico mensal abre espaço para vir na 50. Curi, também do Imob. Perdeu média de 9, buscou média de 20. Esse papel, na sua história, nunca perdeu a média de 20, desde o IPO, né, no mensal. Gráfico semanal, perdeu média de 29,50, tá mirando média de 100. Papelzinho tá feio, tá? Bem feio. Usem. O que caiu no mês foi essa semana. É o 13,20 essa semana, tá? Então você vê que estava subindo mais de 10 no mês. Papel no mensal perde as médias, tá vindo buscar 50 e 20. Gráfico semanal chegou a dar uma trap aqui na média de 20. Isso aqui foi um PC de compra que deu stop, tá? Sendo sempre muito honesto aqui com vocês. E para baixo aqui mira média de 50, 200 no gráfico semanal, 200 no gráfico diário. CIA cai 12 no mês, 1,80 de alta na semana. Chegou na média de 50 do mês, chegou na 200 do gráfico semanal. E é uma região de suporte muito importante, né, cara? Eu não vou vender em cima de uma média de 200, ponto. Marco Polo cai 11 no mês. Perdeu uma LTA importante. Gráfico semanal tá mirando média de 200. Gráfico diário sendo guiado pela média de 20. Também tá bem feio. TIM foi outra que deu dor de cabeça essa semana. O papel tava tudo bonito e se jogou. Acionou um oco no gráfico semanal. Perdeu média de 100. Abrindo caminho para alvo de FIB média de 200. Gráfico mensal perde a média de 20. Abrindo espaço para vir buscar a média de 50. Pô, Luciano, tem venda agora? Evidente que não. O top tá muito caro. Mas é um papel que eu não olho para compras. MRV, no mês cai 10, na semana subiu 6, reagiu nessa região de fundo anterior de gráfico mensal. Do Imob, você vê que nós temos um possível long short aqui, né? Temos uma Curi com uma MRV
talvez uma direcional, mas a direcional já veio muito. Mas o ponto é, MRV, temos aqui uma região de demanda e que entrou reação. Vencer essa média de 20 do gráfico diário, mira a média de 50. Quem sabe mais. O papel apanhou loucamente, saiu de 10,50 para 4,30 em linha reta. Então uma reação aqui seria completamente técnica. Localiza, já falei. Asa no mês caiu 8. Tendência de baixa no mensal, semanal e diário. O papel está muito feio. Lojas Renner segue numa grande lateralização mensal, semanal e diário. Cirela, gráfico mensal, acionou um PC de compra. Gráfico semanal está em cima da média de 100, tentando uma reação. Será que vai sair um pivô a partir dessa média de 100? Fica aí o questionamento. Gráfico diário, costurando médias. Do outro lado, CSN Mineração, no mês sobe 36%. Na semana fechou no 0,30 e chegou numa região de... Deixa eu colocar isso aqui para todos os gráficos. Tá lá. E também região de demanda. Vê que é um papel que ele vem trabalhando dentro de um range. E ele veio buscar a parte alta. Então foi um movimento muito técnico. Isso aqui acionou essa trap no gráfico semanal. Isso aqui foi passado lá no grupo fechado. O negócio foi que foi e veio parar na zona de oferta, tá? Então, agora numa zona de oferta eu não busco compra, né? Simples assim. Vou esperar o que o mercado vai me dar por aqui. O OBV já rompeu? Não, não rompeu. Continua na parte alta ali, não dá indícios pra gente. É isso. No mensal, testou média de 50 por 3 meses. Pode sair um Giga Power Couple Handle aqui nessa CSN Mineração? Pode. Pode. Peraí. E... deixa eu levar ali em cima. Pronto. Então o que a gente vai ficar de olho nessa CSN Mineração? Se conseguir vencer essa região de 6,30, 7,30. Aí esse papel vai abrir uma possibilidade no mensal para mirar 13,20, 20,70. Tá? Então, olho nisso. O GPA subiu 26,80 no mês. Na semana subiu 1. Essa daqui deu trade lá no grupo fechado, tá até marcado aqui ainda. Deu esse 9,2 de compra, bateu os objetivos. Confesso que eu saí antes. Mas o negócio seguiu uma super trend pela média de 9 no gráfico diário de forma impressionante, cara. Semanal tá muito forte. Mensal também. Isso aqui tá mirando... Isso aqui já foi no topo histórico, né? É, já rompeu esse mês. Temos topo histórico em UGP. Baita movimento, tá? Baita movimento. Isso aqui ainda é um monstro pivô de alta alinhado nas médias no gráfico mensal, cara. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, se isso aí... e foi confirmado, tá? Foi confirmado. Esse negócio abre caminho para 53, para 79. Então é um papel que minha cabeça é 100% compradora para o GP, tá? Vibra. Sobe 20 no mês. Sobe 2,70 na semana. É um papel que ficou numa super lateralização. E depois, quando rompeu, nem olhou para trás. Deixa eu ajustar isso aqui. Ó. Ficou dentro dessa lateralização. Aí rompeu com um pivô alinhado em médias. Aqui, fundo, topo. E tá indo. Primeiro objetivo, 38,50. Para cima, 53,90. Que belo movimento. Semanal em super trend, diário também. Movimento muito bonito, tá? Muito bonito. GGBR, no mês sobe 20. Na semana subiu 1. E o que nós temos aqui? Muito parecido com o CSN Mineração, com o movimento de IMAT, com o movimento que já vimos acontecer em Vale. Papel lateralizado no gráfico mensal. Isso aqui no gráfico mensal é uma couple handle, é um pivô alinhado nas médias. Tem que vencer 20 com 50. E caso eu faça, para cima mira 34,20, 42,90. Percebe o seguinte, pessoal. De todas essas que eu falei até agora, nós já temos aqui 4 de materiais básicos. CSN Mineração, Vibra... apesar de que Vibra e o GP tá mais para petróleo, né? Mas o ponto é, percebe como o IMAT tá bem na foto aqui, tá? E foi justamente o que nós vimos
lá no gráfico do IMAT, tá? Então, isso aqui vencer esses 25,5, vai abrir um belo potencial para cima, mas um belo potencial. Vamos 3, no mês sobe 19, na semana subiu 6, temos uma bela reação na parte baixa desse canal mensal. Gráfico semanal venceu média de 9, está agredindo média de 20. Se vencer essa média de 20, naturalmente essa média de 100 e 200 do gráfico diário, é um papel que abre espaço para ir buscar média de 100 no gráfico semanal, parte alta do canal, tá? Abre espaço mesmo. Igual, movimento irmão gêmeo ali da GGBR. E é isso, tá? Nada de novo no front. Petro já falei, Prio já falei, Pão de Açúcar no mês sobe 12. Na semana subiu 3,40. É um papel que vem dentro de um canal no gráfico mensal. Então, nada de novo aí, não tem nada aí para fazer, tá? Acima, isso aí mira média de 200. O que mais? Leuri, no mês sobe 11, na semana sobe 5,40. Faz o teste da média de 9, média de 100. Pode sair um pivô alinhado em média aqui no gráfico mensal. Principalmente depois de ter rompido essa região que antes servia como oferta e agora serve como demanda. Papelzinho aí que tá prontinho para ir buscar topo histórico. Temos aqui um fundo, temos um topo. Vencer a região do 18 e 19 é um papel para ir buscar topo histórico, tá? Semanal segurou na média de 50, reagiu e tá com um caminho bonito. Diário em super trend pela média de 9, o ABV muito forte no diário, semanal. Tá bem bonito esse papel. A Hidrogasil sobe 10,60 no mês, 2,80 na semana. Mensal segue dentro de uma grande lateralização. Nada para fazer aqui. Só vou ficar de olho nesse diário. Se vier esse pivô alinhado aqui nas médias, para cima de 19,30, tá? O ABV já foi. A Pivida sobe 10,5 no mês, 13,70 essa semana. No mês, nada. Tem que vencer 15,40. Na semana, chegou a acionar um de ordinápolis de compra, deu susto, voltou para entrada. E no diário podemos ver um Giga Power monstro, fundo duplo, aqui. E o endereço é lá na média móvel de 200 períodos, nessa região de oferta de gráfico semanal, tá? Então, tá bem, bem bonito esse negócio aí. E é isso. Pessoal, para o pessoal que está no grupo, quiser algum pedido adicional nessa visão aqui, amanhã, segunda-feira, dia 3/8, vou deixar especificamente esse tipo de visão aqui para a gente poder acompanhar os ativos. Então, quem quiser algum outro ativo que eu não falei, manda lá no grupo fechado na caixinha de pedidos que vai ser aberto às 10 horas da manhã. E aí eu faço lá o pedido para vocês ao longo do dia, beleza? Para você que tanto tá no grupo, aproveita, tem 2 vagas, não perde tempo, senão daqui a pouco você fica pensando e fica de fora, né? E é isso. Meus amigos, um excelentíssimo mês para todo mundo. Começou a corrida eleitoral, dia 15 tem definição de chapa, a partir do dia 16 o pau quebra, é onde já pode pedir voto e tudo mais. Para quem opera via opções, a partir de agora a volatilidade implícita começa a aumentar e só vai parar pico lá em outubro, primeira vez, e depois segundo turno lá em novembro. Teremos aí uma janela interessante de operações, beleza? Aproveite a volatilidade com cautela, saiba o que você está fazendo e vamos em frente. Um abraço a todos, um excelentíssimo mês para todo mundo, fiquem com Deus, turma do grupo fechado, contem comigo e vamos que vamos. Um abraço a todos, valeu!